Desde pequenininho, eu tinha um sentimento de que tinha alguma coisa diferente comigo, que eu não entendia o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente, né? E assim, eu comecei a ficar mais velho, né, com o passar do tempo, adolescência, né, as mudanças do corpo, e comecei a sentir que era alguma coisa comigo, né, com o meu corpo. E eu tava assim um dia sozinho em casa, na frente do computador, abri o Google e tipo, sem ter noção nenhuma de entendimento de termos de nada, eu joguei coisas do tipo mulher para homem, virar homem, sabe? Tipo, porque eu não sabia nada. E aí eu comecei a pesquisar. E aí cada texto que eu lia, cada linha parecia que estava falando de mim, sabe? E aí, assim, a primeira vez que eu li alguma coisa sobre isso, o primeiro textinho de 5 linhas que eu vi, eu já pensei, é isso. Agora eu me encaixei, eu sei quem eu sou, né? Eu me encontrei comigo, sabe? E depois disso começou a luta toda, pra eu realmente ser quem eu sou, pra eu começar a me sentir bem. Eu já sabia o que que era, só faltava eu chegar, né, onde eu queria chegar, né, que essa parte da transição, né, e até de me entender também, porque no começo era bem difícil, essa relação com o meu corpo, de como que eu encarava as coisas, né. A sociedade, do modo geral, tem essa dificuldade de lidar com as pessoas trans, porque as pessoas não veem as pessoas trans, né, elas não são visíveis. Não é o que as pessoas chamam de comum, né, de normal. Você sai da norma, então fica difícil, né, de viver a vida de uma forma normal, assim. Eu acho que nesse começo eu tinha uma dificuldade muito grande de contar para as pessoas que eu era trans, porque eu sabia que elas iam fazer perguntas para mim, perguntas que eu não sabia responder para mim. E eu não tinha condições de responder para uma outra pessoa. Então, né, foi uma coisa ou outra. Eu lembro que eu tinha feito um perfil novo no Facebook, com outro nome. E aí eu lembro que eu cheguei na escola e as pessoas, tipo, davam risada. Tipo, olha lá, é o Diogo, kkk. Como se meu nome fosse uma brincadeira, sabe? Tipo, uma piada. Aí eu passei por uma tentativa de suicídio, então eu faltei na escola, né? Porque saí de ambulância, tive que ficar uns dias em casa. E minha mãe foi conversar, né, com o pessoal da escola, com a diretora e tentar explicar o que ela achava que estava acontecendo comigo, né? E aí foi que o pessoal da escola me encaminhou para uma psicóloga. Eu acho que a parte do acompanhamento psicológico, eu acho que assim, é maravilhoso, é muito bom para qualquer pessoa. E ainda mais pra pessoa trans, nesse momento do começo da transição, ainda é muito mais importante. Porque você tem um conflito com você mesmo, você tem um conflito com aquilo que você aprendeu a vida toda. Tudo que te falaram a vida toda, você começa a desconstruir. Então a sua cabeça começa a ficar meio bitolada, assim, né? Você começa a pensar as coisas de uma outra forma. Mas as pessoas trans, elas veem a vida com um gosto diferente, sabe? Às vezes eu acordo numa quarta-feira pra ir trabalhar e eu tô na frente do espelho escovando dente, às vezes eu paro e fico pensando, meu, como foi difícil chegar até aqui, né? E como é gostoso saber que eu cheguei, que eu tô bem comigo agora, que eu consegui muitas das coisas que eu queria conseguir, por mais que ainda tenham mais coisas ainda, sabe? Eu me sinto, assim, muito... acho que é feliz, sabe? Não tem uma outra palavra, é felicidade, sabe? De me ver no espelho, de viver a minha vida. E a primeira pessoa que eu contei foi pra minha mãe mesmo, assim. Nesse primeiro momento, na hora que eu contei pra ela não teve uma reação boa, né? Não foi... E hoje em dia ela fala que era um medo de mãe, né? Medo do que pudesse acontecer comigo. Até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu falei na entrevista, ela... mas você não vai se expor, porque você já saiu na Globo, e agora é isso, e se acontecer alguma coisa? Eu falo, mãe, mas a gente precisa, né? É muito bacana eu transicionar, legal, tá feliz comigo, e agora eu ficar em casa quieto, e não falar isso pra ninguém, e as pessoas não souberem disso, e os caras trans que não sabem nem que são caras trans estarem aí levando uma vida sofrida há 30, 40 anos sem saberem que eles podem transicionar, entendeu? Então eu acho que a gente tem que falar, assim, que as pessoas têm que ver, né? Eu não podia ir pra praia, eu usava um colete que ficava me apertando, que não deixava eu fazer uma atividade física, que não deixava... tem um limite de horas pra você usar esse colete, e se você ficar mais tempo fora, você começa a ter problema pra respirar, sentir sufocado, então, que nem muitos problemas, né? Eu tinha problema com vitamina D, porque eu não tomava sol, porque eu não ia pra praia, né? Morando em Santos, eu não ia pra praia, né? O pessoal sempre brincava comigo por causa disso, eu ia pra praia de noite, sabe? Então eu tinha problema com vitamina D, a médica que falou isso pra mim acabou falando que ela tem muitos pacientes trans com problema com vitamina D, por essa questão também da fobia social, de ter medo de sair na rua, né? Na cabeça da minha mãe, nunca ia passar na cabeça dela que existia um homem trans. Assim que eu contei pra ela que eu era trans, né, que a gente teve um pouco de problema pra ela entender e tal,
Assim que ela começou a aceitar, quando ela veio falar comigo, a primeira coisa que ela falou foi que eu não tinha nem 3 anos ainda. Ela foi botar um vestidinho em mim, eu disse pra ela que eu não ia usar vestido porque eu era menino, e menino não usava vestido. Então, né, claro que há muitos anos atrás, isso foi em 96 que eu nasci, né? Mas se tivesse algum tipo de visibilidade, a minha mãe já teria pelo menos se questionado alguma coisa. Eu acho que 2 bases muito importantes, família e educação, meu. Porque assim, às vezes a tua família pode até te apoiar, mas aí, por essa questão de bullying, da violência, né, que acontece na escola, porque a escola lá é um reflexo da sociedade, entendeu? As pessoas estão ali, elas estão se formando e estão aprendendo o que a sociedade está mostrando para elas, entendeu? É um momento de formação de uma população, seja uma sala de aula, seja aquela série toda, de todos aqueles anos, de pessoas que têm aqueles mesmos anos, seja da escola toda, dos grupos se formando, você começa a ter amigos, a saber lidar com o outro, a ver que as pessoas são diferentes, que você vai lidar com pessoas diferentes, sabe? Então ali acontece muita coisa, né? E você sai da escola e você vai pra sua casa, que é onde tem a sua família. Então são 2 espaços muito importantes, meu. E a gente quer tudo pra ontem também, né? Tipo, eu comecei a tomar hormônio, apliquei a primeira injeção, no dia seguinte já ficava, cadê minha barba? Cadê minha barba que não tá aqui ainda, né? Eu acho que a gente passa muitos anos sem saber, então quando a gente descobre, tipo, meu Deus, é agora, eu demorei, sei lá, 16 anos pra ter essa barba, então eu quero que ela nasça amanhã. Eu acho que a mensagem, assim, primordial é, primeiro, de se colocar no lugar do outro. Eu tenho certeza, assim, que várias situações que eu passei, se a pessoa, antes de falar, antes de rir da minha cara, tivesse pensado no que eu tava sentindo, no que ela sentiria se estivesse no meu lugar, ela não teria feito. E de pensar um pouco fora da caixinha, né? Porque a gente aprende muitos conceitos que já não se enquadram mais na sociedade de hoje em dia. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Tem muita gente também que tem vontade de fazer ações, de participar de coletivos, de movimentos, de fazer um cavalos marinhos aí da vida, e às vezes fica com medo, fica tímido. Eu acho que se essas pessoas tivessem um pouco mais de segurança nelas para fazer parte dos movimentos, para fazerem canais no YouTube, páginas no Facebook, falassem, sabe, chama sua família para conversar, fala sobre o tema. Mãe, por que você não me aceita? Qual é a sua dificuldade? Olha, minha dificuldade é tal. Então vamos conversar, sabe? Não deixa as coisas passarem assim. Vamos tocar nesse assunto, vamos trazer ele pro dia a dia, para dentro das famílias, das casas. Acho que é a principal mensagem, assim.